Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou gravando esta aula hoje, é dia 7 de maio, né? É uma tarde fria aqui em Mogi das Cruzes, né? Estou gravando da minha casa, estou me dirigindo aqui aos alunos do terceiro semestre A, Direito Constitucional 1, né? Para dar continuidade nas nossas videoaulas, nossas atividades, né? Em virtude da suspensão das nossas atividades presenciais, né? Já estamos partindo para sétima, oitava semana de suspensão, né? Todos já estão angustiados, né? E pelo que parece, a coisa vai durar mais um pouco. Acredito que nesse semestre nós não tenhamos o retorno das aulas presenciais, infelizmente. E como vocês já sabem, né? Eu já disse isso, o nosso curso não é um curso EAD, é um curso presencial. Essa situação pegou todos de surpresa, pegou sim, nós, os professores, vocês, alunos, as universidades, e nós estamos nos adaptando, né? De forma a que o prejuízo não seja maior ainda. Então eu tenho encaminhado as videoaulas, né, os textos, os exercícios. Na semana passada vocês já fizeram o trabalho relacionado à avaliação M1, né, que eu optei por fazer um trabalho, né, não uma prova. E inclusive hoje eu já até lancei as notas, né, em relação a esses trabalhos voltados aqui à matéria que foi ministrada para os senhores, tá ok? O nosso último assunto, pelo que eu pude observar, que foi inclusive o assunto objeto do trabalho dos senhores, né, assunto importante, foi relacionado aos remédios constitucionais, né, eles fizeram trabalho para avaliação sobre eles, né, e foi o nosso último assunto de aulas aqui. Nessas duas últimas aulas trataram desse assunto. Falta pouco para a gente terminar o artigo 5º, que basicamente toma todo o nosso programa de ensino, né? Estamos aí, quase todas as aulas voltados aqui ao artigo 5º. Nós estamos no finalzinho deles. Vamos partir hoje do inciso 75 e vamos terminar hoje o artigo 5º. Daí fica faltando apenas, para nós concluirmos o nosso programa, falar sobre os direitos sociais, que é rápido, e direitos políticos, porque nacionalidade nós já falamos sobre isso em Teoria Geral do Estado. Então nós vamos até o artigo 17, né? Pulamos o artigo 12, né? Mas vamos até o artigo 17, ok? Pulamos também o artigo 7º, porque é matéria de direito do trabalho, os direitos dos trabalhadores. E vamos até o 17, porque daí no direito constitucional 2, vocês começam a estudar a partir do artigo 18, ok? Então vamos lá, pessoal. Então, dando continuidade aqui, o estudo do artigo 5º, nós paramos no artigo 5º, inciso 75. E naquele sistema que nós temos feito, né, eu vou fazer a leitura do dispositivo. Espero que os senhores acompanhem, né, a aula, sempre lendo os dispositivos. O artigo 5º, inciso 75, diz assim: o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Tá? Questão da responsabilidade do Estado. São duas situações previstas no dispositivo. A questão do erro judiciário e a questão do excesso de prisão, ficar preso mais do tempo que devia. Tá? Em relação à responsabilidade do Estado genericamente, a gente tem que dar uma olhada lá no artigo 37, em matéria de direito administrativo. Vocês vão estudar com calma esse dispositivo, né? Nós já sabemos que o Estado, assim como o cidadão, também é responsável pelos seus atos, pelos prejuízos que ele causa a terceiro, né? Aqui, especificamente no inciso 75, diz respeito ao erro judiciário e o excesso de prisão. Então, genericamente, o Estado sim responde pelos seus erros, e eu não vou ficar aqui discorrendo todas as teorias que tratam da responsabilidade do Estado, até porque isso é matéria de direito administrativo, como eu já disse. Então, vamos já de cara, né? A nossa Constituição, no artigo 37, parágrafo 6º, eu peço que os senhores deem uma lida, né? Ela prevê a possibilidade de responsabilização do Estado, os prejuízos causados a terceiros, né? E adotando a chamada teoria da responsabilidade objetiva,
Ou seja, basta que a pessoa demonstre o ato praticado pelo Estado e o prejuízo, independente de dolo ou culpa. É mais ou menos isso a teoria. E aqui, especificamente em relação ao erro judiciário, tenho para dizer o seguinte: durante muito tempo, vigorou no próprio STF a teoria da irresponsabilidade do Estado em relação ao erro judiciário. E tinha por fundamento dois princípios que seriam maiores que a questão da responsabilidade. A questão da coisa julgada, né? Teoricamente não poderia violar a coisa julgada. E a questão da liberdade dos magistrados na decisão. Contudo, essa teoria vem sendo superada aos poucos, essa jurisprudência, no sentido de que, se de fato há um erro do judiciário, quem erra é o Estado. E se o Estado é responsável pelos seus atos, tem sim que haver essa indenização. Então, hoje vem sim se admitindo em algumas circunstâncias. O que eu quero dizer é o seguinte: não é porque você não concorda com a decisão que houve um erro judiciário. Precisa ficar demonstrado que, de fato, houve um erro, né, na avaliação das provas, etc., né? Então, dentro dessas duas circunstâncias, é possível, sim, buscar-se a indenização em relação a esse prejuízo, né? Em relação ao erro judiciário, seria necessário, primeiro, nos termos do artigo 630 do Código de Processo Penal, o pedido de revisão criminal, certo? E, sendo julgada procedente essa revisão, aí sim entrar com uma ação civil pedindo eventual reparação pelo prejuízo sofrido. No caso de excesso de prisão, né, e aí já nem precisa de revisão, né? Falando, comprovado que o indivíduo ficou preso mais tempo do que devia, já cabe uma ação de indenização direta contra o Estado. Então, o Estado sim se responsabiliza, e inclusive em relação aos erros judiciários, podendo inclusive o próprio magistrado ser responsabilizado pessoalmente nas hipóteses de dolo, né, em que ele pratica atos com dolo, com a intenção de prejudicar alguém. Ok, pessoal? Tudo bem? Vamos lá. Continuando, o próximo dispositivo é o artigo 5º 76. 76, pessoal. Vamos lá, vou ler. São gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei. Veja, então está remetendo aqui a legislação regulamentar o assunto, né? Letra A, o registro civil de nascimento. Letra B, certidão de óbito. Então, é a questão da gratuidade do registro civil de nascimento e da certidão de óbito. Pessoal, esses documentos, né? Essas certidões são emitidas pelos cartórios, né? E os serviços cartorários do Brasil são exercidos em caráter privado, por delegação, né? Vocês sabem disso, né? Os cartórios são privados, né? São fiscalizados pelo poder público, mas são prestados em caráter privado, por delegação do Estado, né? Então, a Constituição estabelece que para os reconhecidamente pobres, nos termos da lei, então remete à lei, a gratuidade da primeira certidão de nascimento e a certidão de óbito. Pois bem, para regulamentar esse dispositivo, nós temos a Lei 6.015, que é a Lei de Registros Públicos, 6.015 de 73, anterior, portanto, à Constituição, recepcionada, e a Lei mais recente, 9.534 de 97. Isso eu vou encaminhar para vocês no texto que eu vou remeter sobre essa aula. Essa lei, pessoal, ao regulamentar esse dispositivo constitucional, estabeleceu o seguinte: estabeleceu o quê? Ampliou esse direito. Ao invés de conceder essas certidões, né, o direito à isenção das taxas cobradas para a emissão desses documentos somente aos pobres, estendeu para todas as pessoas. Daí eu pergunto para os senhores: ao fazer isso, o legislador infraconstitucional cometeu uma inconstitucionalidade na medida em que o dispositivo constitucional fala apenas aos reconhecidamente pobres? Não. Não, porque ele não está restringindo um direito e sim ampliando esse direito. A matéria, inclusive, foi submetida ao STF, através de uma ação declaratória de constitucionalidade, ADC número 5, peço que depois os senhores deem uma olhada, e o STF entendeu constitucional a lei. Exatamente nessa linha. Olha, o legislador aqui, ele não está restringindo, ele está ampliando. Então, atualmente, hoje, então, tanto a primeira certidão de nascimento
como a de óbito, são concedidas gratuitamente a todos. Lei 9.534. Ok, pessoal? Tudo bem? O próximo dispositivo, 77, aqui fala também da gratuidade das ações de habeas corpus, habeas datas e na forma da lei os atos necessários ao exercício da cidadania. Nós já comentamos sobre isso, né? Sobre essa gratuidade, né? Então não temos muito o que falar, né? Essas ações, até pela sua própria natureza, né? Por se tratar de instrumentos de proteção, de garantias constitucionais, né? São gratuitas, né? Mas cuidado com isso aqui, habeas corpus e habeas data e os instrumentos e os atos necessários ao exercício da cidadania são gratuitos, tá? É uma imunidade, não se pode cobrar nenhuma taxa, nenhum emolumento em relação ao ajuizamento dessas ações, etc, tá? Ok, pessoal? Tudo bem? O próximo dispositivo e o último inciso, olha que beleza, chegamos no final, finalmente. Chegamos no final, finalmente. Inciso 78, pessoal. Inclusive, se vocês puderem notar aí na Constituição dos Senhores, esse dispositivo foi acrescentado, né? Ele não constava do texto original da Constituição, ele foi acrescentado pela emenda 45 de 2004, que nós já nos referimos a ela, reconhecida essa emenda 45 como uma emenda da reforma do Judiciário, que trouxe alterações lá nos dispositivos que tratam do Poder Judiciário, criou o CNJ, etc, né? E também trouxe esse novo direito, essa nova garantia constitucional, que eu vou ler para os senhores, tá? 578. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Vamos lá. Isso aqui é o que chamo do princípio da celeridade processual e razoável duração do processo. Todos sabem, e aí aqueles que sentiram isso na carne mais do que ninguém, que um dos problemas mais criticados em relação ao Poder Judiciário é da demora das decisões, né? E são vários fatores que levam a essa demora, ou pelo menos no tempo razoável. Então, por conta disso, o legislador constituinte derivado houve por bem colocar na Constituição que é um direito constitucional a razoável duração do processo. Eu pergunto para os senhores, colocando na Constituição que o processo deve ter um prazo razoável, só isso basta? A partir de amanhã o processo já está correndo mais rápido? É óbvio que não, né, pessoal? Nós já falamos que nós não resolvemos os problemas sociais, problemas políticos com papel e tinta. Não adianta você escrever na Constituição que o processo a partir de hoje deve ter um prazo razoável se você não estabelecer condições para isso. Então, aqui a ideia é que sejam tomadas medidas, seja no âmbito legislativo, seja no âmbito da própria estrutura do Poder Judiciário, para que esse direito seja alcançado. Então, é um direito do cidadão de ele ter uma resposta rápida em relação aos seus questionamentos judiciais. Mas não é só colocando na Constituição isso como uma garantia que isso acontecerá. E como que isso seria possível? Como eu já disse, medidas legislativas. E algumas já foram tomadas, pessoal. Então, podemos mencionar aqui a criação dos juizados civis e criminais, juizados especiais de pequenas causas, né? Que são, eles adotam o princípio da celeridade, da não formalidade, atos são mais rápidos, né? Mais informais, no sentido de apressar as decisões. A informatização do processo, né? É uma forma também de agilização, né? As reformas processuais, a recente reforma do Código de Processo Civil e uma reforma do Código de Processo Penal que está aí em discussão, né? Súmulas vinculantes previstas na Constituição, a matéria que já foi decidida pelo STF de maneira pacífica não pode mais ser objeto de discussão. Súmulas vinculantes, elas vinculam os demais órgãos da administração e o próprio Poder Judiciário.
institutos que limitam a utilização de recursos, né? Hoje, para você entrar com recurso, você chegar no STF, não basta você simplesmente alegar a violação de um dispositivo constitucional. Deve demonstrar, isso vocês vão aprender em processo civil, no recurso extraordinário mesmo, a repercussão geral dessa decisão. Quer dizer, esse assunto deve repercutir para mais pessoas além de você. Então são instrumentos que foram e estão sendo adotados para que esse princípio seja de fato aplicável, né? Como eu disse, simplesmente colocar na Constituição que o processo tem que ter um prazo razoável, não adianta se você não der estrutura, não colocar, se os instrumentos legislativos não forem adequados ao atingimento dessa garantia, desse direito constitucional, tá bom? Então, trata-se de uma garantia nova, né, razoável duração do processo, e aí, por conta disso, várias leis já foram publicadas com o escopo de atingir esse objetivo, tá? Tá longe ainda, tá, pessoal? Mas a gente tá percebendo eu percebo na prática, né, que o processo eletrônico, né, trouxe uma agilidade maior do processo, né? Então, são coisas assim, são medidas assim que levam a essa celeridade desejada. Porque também não adianta, o processo muito demorado não faz justiça. Agora, o processo muito rápido também corre o risco de cometer injustiças, né? Então, é tudo ao seu tempo, ok, pessoal? Até porque não se define o que seria razoável. O que é razoável? A gente sabe o que não é razoável. Então, esperar 20 anos uma decisão final não é razoável. Agora, um prazo razoável fica difícil, depende muito das circunstâncias, tá bom? Ok, pessoal? E lembrando que esse dispositivo ele não está sendo, não diz respeito apenas ao Poder Judiciário, né? Lembrando que a justiça não é formada só pelo juiz, né? Tem as partes, né? O Ministério Público, os advogados, né? E que praticam os atos processuais. Então, esse dispositivo é direcionado a todos. Todos têm que buscar essa celeridade processual, tá bom? Vamos lá. Ok, pessoal? Então, nós terminamos os incisos do artigo 5º. Olha que beleza. Agora vamos falar rapidamente dos parágrafos, que de uma forma ou outra eu já mencionei sobre eles, mas vamos falar especificamente para a gente encerrar o artigo 5º aqui e soltar os nossos rojões aqui, né, pessoal? Vamos lá. Parágrafo 1º do artigo 5º. Diz assim: as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. E aí, pessoal, vocês concordam com isso? Professor, claro, está escrito na Constituição. Mas não é bem assim, né? A gente já viu, né? Quando nós falamos sobre eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais, né? Nós vimos que existem as normas constitucionais de eficácia plena, contida e limitada. E o próprio artigo 5º traz algumas regras, alguns direitos que dependem de regulamentação infraconstitucional. São as chamadas normas constitucionais de eficácia limitada. Não podemos citar como exemplo, vou colocar aqui no texto para vocês também, o artigo 5º, inciso 6º, artigo 5º, inciso 7º, inciso 12, inciso 32, ou seja, são dispositivos que dependem de regulamentação, sem a qual eles não têm aplicabilidade. Então, o que quer dizer o parágrafo seguinte? Que a regra é que esses direitos têm aplicabilidade imediata, salvo as exceções expressamente previstas na Constituição, que são essas aí, são aqueles dispositivos que demandam a sua regulamentação, ok? Já havia falado sobre isso com os senhores, né? Mas é sempre bom relembrar. Um outro dispositivo aqui, pessoal, é o parágrafo 2º do artigo 5º, parágrafo 2º do artigo 5º, que diz assim: os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. O que quer dizer esse dispositivo, pessoal? Quer dizer o seguinte, pessoal. Embora o artigo 5º traga lá no seu rol extenso vários direitos e garantias fundamentais, esse rol não é taxativo, pessoal. Não é taxativo. Existem outros direitos e garantias fundamentais que não estão previstos aqui no artigo 5º. Estão esparsos no texto da Constituição ou estão previstos em tratados internacionais que o Brasil seja parte.
Então, só para a gente ficar com um exemplo aqui, pessoal, inclusive já reconhecido pelo próprio STF. O artigo 150, lá no capítulo destinado ao sistema tributário, artigo 150, inciso 3º, letra B, que estabelece o princípio chamado princípio da anterioridade tributária, foi reconhecido pelo STF como um direito fundamental do contribuinte. E qual a consequência disso? Então, ó, veja bem, está fora do artigo 5º. O princípio da anterioridade tributária, basicamente, vou explicar para o senhor, significa o seguinte: se criado um novo tributo ou aumentado um novo tributo no exercício, só pode ser cobrado no exercício seguinte. Então, se hoje, maio, for aumentado o imposto de renda, só pode ser exigido no exercício seguinte. Tá. Lógico que existem exceções, regras, mas eu não estou aqui para falar de direito tributário, só para mencionar que isso foi reconhecido pelo STF como uma garantia fundamental do contribuinte. E qual a consequência disso? Se é uma garantia fundamental, é uma cláusula pétrea. Se é uma cláusula pétrea, o legislador constituinte derivado não pode mexer nesse dispositivo aqui também. Então, aqui resumindo, o parágrafo 2º deixa bem claro que os direitos e garantias fundamentais não se resumem no artigo 5º. Existem outros direitos e garantias fundamentais, esparsos na Constituição, dei um exemplo, bem assim como nos tratados internacionais que o Brasil tenha firmado com outros estados. Ok, pessoal? E ainda dentro da questão dos tratados, vamos falar agora do parágrafo 3º, que eu também já falei com os senhores. Se os senhores se recordam, se não se recordam, deem uma olhada lá no nosso material. Quando nós falamos sobre a prisão civil, né? O parágrafo 3º. Está acabando, pessoal, artigo 5º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos seus respectivos membros, serão equivalentes a emendas constitucionais. Eu já falei isso com os senhores a respeito desse assunto, quando nós discutimos lá a prisão civil, né, o Pacto de São José da Costa Rica, que é anterior a essa situação. Então, esse dispositivo também foi acrescentado pela emenda 45. Então, percebam aí que o legislador constituinte derivado está dando status de norma constitucional aos tratados internacionais sobre direitos humanos, desde que sejam aprovadas nessas circunstâncias, que são as mesmas circunstâncias, os mesmos requisitos necessários para a aprovação de uma emenda constitucional. É o seguinte, pessoal, para resumir bem aqui, os tratados e convenções internacionais que o Brasil seja parte são incorporados no nosso sistema jurídico, em regra, com status de lei ordinária. Ok? Essa é a regra. Contudo, se esse tratado ou essa convenção internacional for a respeito de direitos e garantias fundamentais, e forem aprovados lá pelas 2 casas, em 2 turnos, por 3/5 dos seus votos, dos seus membros, ele vai ter o status de norma constitucional, como se fosse uma emenda constitucional. Ok, pessoal? Nós já havíamos falado sobre isso com os senhores, né? Mas eu repito aqui, tá? Tudo bem, pessoal? E para a gente encerrar aqui, o último parágrafo do artigo 5º, né? Que diz assim, pessoal, também foi acrescentado pela emenda 45. O Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. A primeira pergunta que se faz, né? Quando nós estudamos os princípios fundamentais lá da República Federativa do Brasil, nós vimos que o primeiro princípio fundamental é o princípio da soberania, além também do princípio da independência do Brasil. Será que o Brasil submeter-se a um tribunal externo, internacional, estaria ele abrindo mão da sua soberania? Será que isso aí violaria o princípio da soberania? Sim ou não, pessoal? Basta a gente ler com atenção que a gente vai ver que não tem violação à soberania. Até porque o Brasil ele só ficará submetido a um tribunal internacional se ele voluntariamente aderir. Ele não pode ser obrigado a ser submetido a um tribunal internacional.
Então, depois até pesquise, né? Existe, o Brasil hoje sim aderiu ao TPI, chamado Tribunal Penal Internacional, né? Que tem competência para julgar crimes de guerra, genocídio, né? Matéria de direito internacional. Mas, aqui para nós, essa submissão voluntária não viola o princípio da soberania, uma vez que é voluntária, tá? Ok, pessoal? Com isso, então, a gente encerra, felizmente, o artigo 5º, né, do qual a gente ficou um bom tempo falando sobre ele, né? Peço que os senhores leiam com atenção os dispositivos, né? Façam os fichamentos, né? E os trabalhos que nós vamos encaminhar. Até sexta-feira eu encaminho o texto desta aula com algumas perguntas sobre o assunto, né? E na nossa próxima aula, a gente vai começar a falar sobre os direitos sociais, que é o que falta, tá, pessoal? Direitos sociais. Vamos falar do artigo 6º. Vamos pular nacionalidade e vamos depois direto para direitos políticos, né? Que é o artigo 14, 15 e 16. E depois tem mesmo os partidos políticos, que é o artigo 17. Então eu acredito que mais umas 3 aulas, no máximo, a gente encerre o nosso programa aí. Então vai sobrar tempo, né? A gente fazer até mais exercícios, né? Vamos torcer para que nossas aulas presenciais voltem, né? Mas pelo que a gente tem acompanhado, a tendência é que antes do final de maio isso não ocorra, né? Então, enquanto isso não ocorre, então vamos continuando dessa forma essas aulas. Espero que os senhores estejam acompanhando. É bom que os senhores façam o vizinho quebrando o muro. Ei, meu Deus do céu. O que eu estava falando, não? Então, é muito importante que os senhores também, além das aulas, das videoaulas, vocês acompanhem as videoaulas, os textos, né? Os senhores também aproveitem, se tiverem tempo, né? Fazerem pesquisas, estudarem os fichamentos, embora eu não esteja recolhendo, façam os fichamentos, né? Que vamos aproveitar esse tempo principalmente aqueles que estão em casa, né? Que tem esse tempo, aproveitar para estudar, né, pessoal? Tirar um tempinho para isso. Ok, pessoal? Então, muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Um abraço a todos.